prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Naira Bonifácio, eu venho aqui em nome da cidade de São Paulo, da Prefeitura, para a gente mostrar a vocês um tema que tem cada vez mais tomado atenção e que a gente tem trabalhado para criar essa campanha de indução desse setor que a gente entende como um setor de alto potencial para a economia paulistana. Então, a gente vem aqui promover essa questão de São Paulo como a capital da criptoeconomia, mostrando que, naturalmente, isso se dá porque São Paulo é uma cidade que ela tem esse reconhecimento a nível mundial de ser o maior hub de inovação e negócios na América Latina. Isso é trazido tanto pelos números de empresas que a gente tem aqui, 63% das empresas no país estão localizadas, sediadas em São Paulo. A gente tem uma taxa grande de números de centros de pesquisa, desenvolvimento e inovação também localizados aqui, o que traz para a gente essa capacidade de geração de inovação. E quando a gente pensa em ecossistema de inovação, existe um salto gritante do valor avaliado do ecossistema aqui da cidade, em que ele é avaliado hoje em 113 bilhões de dólares, quando o segundo colocado a nível América Latina, que é a cidade do México, ela tem 30 bilhões nessa avaliação. Então, São Paulo ele já tem essa característica, essa vocação de ser um berço dessas novas tecnologias. Para além disso, até mesmo pelo tamanho dessa potência econômica que a gente consegue ter aqui concentrado na cidade, a gente também é considerado um dos maiores ecossistemas de fintech. E eu trago isso hoje porque isso é muito importante quando a gente está falando sobre o setor da criptoeconomia, que é um setor extremamente interligado com esse meio do setor financeiro. Então, a gente tem uma densidade alta também de empresas aqui de fintech, 166 startups apenas. E quando a gente está falando dos principais players corporativos, sociedades de crédito, enfim, elas também estão localizadas aqui. Então, é um mercado robusto quando a gente pensa nesse setor. E aí a gente olha com o movimento hoje, tanto da geração de empresas, movimentos de consolidação, que São Paulo está, quanto ambiente de negócios, quanto ecossistema de inovação, se consolidando como o principal hub de criptoeconomia do Brasil. E isso se dá tanto pela vocação que a cidade tem para isso, uma vocação de ter mão de obra disponível, de ter essa densidade de empresas, de ter a acessibilidade para a geração de negócios, desde empreendedores, corporações, investidores, órgãos públicos interessados nesse desenvolvimento. E, acima disso, a gente tem também uma maturidade que a gente pode considerar nesse quesito de inovação, que é o próprio ecossistema. Em todos os desenhos que a gente tem relacionados aos tipos de atores que complementam esse grande ingrediente de desenvolvimento de inovação, São Paulo complementa isso. Então, a gente tem associações, a gente tem governo interessado, a gente tem investidores, empresas, enfim, a gente consegue reunir isso, além de hoje constatar que boa parte das grandes empresas que trabalham no setor financeiro atuam também com a criptoeconomia de uma forma consolidada, de uma forma estratégica, como também o surgimento de novas empresas que estão ganhando destaque não só no território nacional, quanto no território internacional, trazem isso e estão baseadas aqui em São Paulo. No entanto, toda consolidação ela passa também por elementos de desafios. E a gente tem considerado aqui, de vários estudos que a gente tem feito, conversas com o setor, que para São Paulo chegar nesse ponto de ser considerado esse polo, esse hub de criptoeconomia, existem alguns obstáculos que não são obstáculos a serem passados por uma única organização ou um único coletivo. São questões que nós, como empresas, como uma comunidade aqui, precisamos olhar e trabalhar em conjunto para isso.
posso destacar alguns aqui, como a integração entre atores, uma questão da seguridade jurídica, fiscal e também financeira sobre esse tipo, a disseminação de informações e conhecimento sobre o setor da cripto, o conhecimento das empresas que atuam nisso, como aplicar isso ao negócio que não necessariamente tem o seu DNA ligado a essas tecnologias. Então, tudo isso traz para a gente essa necessidade de pensar em conjunto para a gente trabalhar em torno dessa consolidação. Quando a gente olha, às vezes a gente tem aquele complexo do vira-lata, que se chama, né? Que o brasileiro sempre olha de uma forma muito crítica para si mesmo. Mas quando a gente olha no contexto internacional, São Paulo demonstra essa vocação por critérios que passam por várias cidades que hoje são polo. Então, nós temos indicadores de crescimento que se alinham com o tipo de necessidade para induzir esse setor. Nós temos facilitadores, seja o acesso a oportunidades de negócios, empresas, e nós temos também as oportunidades, como os empregos na área, empresas, eventos, enfim. Nós temos todos os ingredientes para fazer com que esse projeto seja consolidado. Para dar algum roadmap, vamos dizer assim, inicial dessa ideia, né, a gente até elencou, como cidade, junto com a ajuda do setor, alguns pontos que a gente perpassa por elementos de promoção, de tornar mais conhecido quais são essas oportunidades de negócio e aplicação, elementos ligados a talento, tanto a formação de mão de obra como também a intersecção dos serviços com esses talentos, e por fim um ambiente, sendo a criação de um polo, né, como a gente está mencionando aqui, o aprimoramento também desse entrosamento entre os players e a criação de um hub, mesmo físico, e um grande evento na cidade para a gente conseguir fazer essa promoção de uma forma estruturada. Existem atores hoje que estão conosco, que desde atores que estão com acordos firmados, como por exemplo a Bcrypto, que está aqui hoje, como empresas que já se disponibilizaram a participar dessa campanha, a participar desse movimento. E a gente, como cidade de São Paulo, sempre se coloca nesse lugar dessa neutralidade de como articular, né? Como fazer com que essas conversas, com que essas vontades e esses empenhos possam gerar desenvolvimento econômico para a cidade. Então, para não dizer que isso é só mais um discurso, até mesmo de campanha, sobre publicitária, sobre um tema ou mesmo uma ideia, a gente fez questão de trazer alguns dos atores aqui para contar desse cenário, não só do ponto de vista da cidade, mas também do ponto de vista Brasil, sobre a importância desse setor quanto um elemento pujante da nossa economia e de todo esse potencial que ele vai além do nosso próprio território, ele consegue alcançar o nível internacional. Então eu gostaria de apresentar a Camila Serpa, que é Digital Asset Manager do Itaú BBA, e também o Bernardo Sur, que é diretor-presidente da Bcrypto. Então eu queria passar a palavra para eles contarem as suas visões e também esses elementos que compõem toda essa campanha que a gente está trazendo aqui de cripto é um setor importante para a nossa economia. Perfeito. Então eu vou começar e já proponho que a gente... Opa. Alô, alô? Ouvindo. Tá ouvindo? Estamos ouvindo. Tamo. Eu que não estou ouvindo. Alô? Ficou um pouco chiado o meu fone. Alô? Voltou. Perfeito. Eu já vou propor que a gente faça até disso um bate-papo. Vamos nos complementando e discordando se necessário. O que eu acho difícil, mas... Pode ser que aconteça, pode ser que aconteça. Eu queria começar um pouco, até pegando um gancho do que você comentou, Naira, sobre destaque de São Paulo no Brasil e até do Brasil no mundo. Sim. A gente tem fatores aqui no Brasil muito, muito difíceis de combinar mundo afora. E tem um especificamente que eu sempre gosto de começar comentando, que é a digitalização de pagamentos, digitalização da economia. Eu não sei se vocês já tiveram experiências assim, mas trazer um gringo para o Brasil
e pedir para ele fazer os primeiros pagamentos, o quanto que ele fica impressionado da nossa digitalização. A gente pode comprar desde uma maçã até o próprio automóvel, até a própria casa, com o mesmo meio de pagamento, e existe uma confiança para isso. A gente pode pagar o flanelinha. O flanelinha, com um meio de pagamento super digital, com o QR Code, a gente confia nesse meio de pagamento. E isso é um fator de espanto, porque para muitas outras economias há um obstáculo grande de novas digitalizações, novos negócios, que é o comportamento digital. E o hábito é uma das coisas mais difíceis de você se superar, porque demora um ano, são 2, 3, 5, em alguns casos até 10 anos para você inserir o hábito em uma população. E aqui no Brasil, especificamente, São Paulo bebe dessa fonte, a gente tem uma economia muito digitalizada e impressiona o mundo afora. Isso é um dos fatores, de alguns outros que eu quero compartilhar também aqui nessa conversa, que faz o mundo inteiro olhar para aqui primeiro. Porque a partir do momento que os negócios começam a desenvolver com velocidade, que a digitalização vai acontecendo, o mundo começa a olhar, peraí, onde que tem um público mais adaptado a esse produto que eu quero vender? E a criptoeconomia é digitalizada, é economia digital. Não existe a gente fazer isso de forma papel, não tem como estar atrelado a um cheque ou qualquer outro meio de pagamento que a gente possa tocar, é muito mais digital. Então, esse é um fator que eu queria destacar. Eu não sei se o Bernardo já quer colocar outro fator, a gente vai fazendo uma trocadinha. Não, eu quero puxar aqui um ponto porque a Nayara colocou que eu acho ele é um dos pontos mais importantes, porque veja, quando a gente fala do Brasil, normalmente a gente tem um costume, a gente tem dois costumes, né? Eu acho que o primeiro é depreciativo em si, nós gostamos de nos depreciarmos, né, quanto já temos essa famosa síndrome do vira-lata, né? E o Brasil tem uma das maiores criptoeconomias do mundo. O Brasil está na vanguarda de muita coisa, de muita inovação olhando o mercado financeiro mundial. Veja, enquanto o mundo discutia tokenização de ativo de uma forma teórica, o Brasil foi lá e fez a primeira tokenização de ativo em 2019 de títulos públicos, incluindo os títulos títulos da dívida pública da cidade de São Paulo. Começa por aí. Então, quando a gente observa esse fator regional e vê esse ponto, a gente vê que o Brasil tem uma outra postura e que muitas vezes nós queremos e gostamos de olhar mais lá para fora e falar, olha como lá fora é bonito, e esquece de olhar para aqui, para dentro do nosso. Então, esse é o primeiro fator. E vem muito linkado com o ponto que você trouxe de digitalização. As nossas soluções digitais, vamos colocar assim, da vida digital, hoje é muito mais integrado em nossa vida, a tal ponto de você, já nesse momento, já não conseguir mais distinguir tanto uma coisa de outra, do físico do digital, né? E um segundo ponto que eu queria trazer em relação a esse processo é que nós olhamos muito esse processo a nível federativo. Bom, o Brasil, sim, o Brasil ele é importante, ele tem suas ações, mas quando você bota uma lupa do que está acontecendo no Brasil, você vem para polos específicos. E São Paulo é um grande polo da criptoeconomia, da digitalização. E não é um polo brasileiro, a gente está falando de um polo latino-americano, né? Do hemisfério sul, se a gente for falar. Então, quando a Nayara colocou, eu gostei muito quando você falou assim, olha, isso aqui não é mais propaganda, isso aqui não... A gente tem essa necessidade de demonstrar que muitas vezes, olha, gente, a gente não está fazendo isso aqui por querer fazer mais propaganda, mas é porque é real. E, de fato, ele porque nós temos uma total capacidade, a gente conversou muito sobre isso, inclusive, aguarda um mega evento cripto que vai vir no primeiro semestre desse ano, né, esse ano que vai vir, justamente colocando o Brasil no mapa onde deveria estar desde o início, né? Nós somos uma das maiores, nós estamos no top 9 do mundo, tem que estar no roteiro do mundo também, olhar para o Brasil. Então, quando você vê essa macro, você vê a cidade de São Paulo sendo protagonista nesse fator. Então, quando nós olhamos o mundo digital e olhamos, e olhamos de forma micro, nós vemos dois pontos muito importantes. Primeiro, o Brasil disparado na digitalização. E o Brasil disparado na digitalização, puxado pela cidade de São Paulo, muitas vezes, que carrega essa tecnologia para todo o Brasil, para todo o resto. Então, a gente precisa valorizar esses pontos, que são muito importantes para o Brasil e para a América Latina.
Quando você estava comentando, Bernardo, eu lembrei, a gente esteve juntos em outro evento em Buenos Aires. Buenos Aires. E eu lembrei de uma experiência que eu tive lá, que foi estar no restaurante, eu estava almoçando, no caso a gente não estava junto almoçando, mas foi nessa viagem. E tinha um grupo de pessoas almoçando juntos, e quando eles terminaram de almoçar, eles começaram a pegar o dinheiro, cada um da carteira um do outro. E é muito interessante, eu duvido que tenha alguém aqui nesse salão, nesse galpão, em São Paulo, que tenha ido no restaurante com amigos e tenha pagado com notas e juntado esse dinheiro para pagar a conta. Não existe. E esse tipo de comportamento a gente vai se acostumando muito rápido. E vai trazendo até essa síndrome do vira-lata, que você se acostuma com o que está muito evoluído. Sim. Aí você precisa ir para fora, perceber. Eu vi aquela cena, eu me espantei, assim, será que tem algum problema acontecendo no papel? Assim, de repente eles estavam juntando, contando moeda e pagando a conta para depois a pessoa trazer o troco. Por causa de pesos, deve ser um monte. Né? Perfeito. Eu lembrei desse exemplo quando você estava comentando. Eu queria trazer mais um fator aqui que destaca bastante o Brasil no cenário mundial e, por consequência, São Paulo também, que é o nosso ambiente regulatório. A gente tem conversado, quando são eventos aqui um pouco mais direcionados especificamente para o público cripto, a gente não deixa de falar o quanto o nosso ambiente regulatório é muito evoluído. E o porquê disso? Um dos riscos que a gente está tendo em outros países aqui, mundo afora, é a incerteza. E toda vez que eu tenho incerteza, o custo do negócio é maior, o risco é maior, e isso faz com que os negócios sejam repelidos desse tipo de região. Sim. Aqui no Brasil, especificamente, a gente não está repelindo, a gente está atraindo negócios. A gente está atraindo empresas que querem um ambiente mais seguro, que a gente tem um Banco Central, por exemplo, agora desenvolvendo o CBDC, a Drex. Esse é um movimento que está sendo acompanhado pelo mundo inteiro. Eu vejo empresas falando que estão vindo aqui para o Brasil para entender o projeto, para tentar aplicar e se aproximar do regulador como nós conseguimos aqui. A gente tem um regulador que não só é inovador e progressista, mas chama as empresas para co-criar com ele esse ambiente. E muitas dessas empresas são essas que estão aqui nesse fórum, que estão aqui em São Paulo, que conseguem trazer a sua voz para poder impactar, para que todo o sistema financeiro consiga ser evoluído. Então, esse é um ponto também que você tem que olhar para fora para conseguir comparar. Uhum. E quando a gente compara e fala especificamente do Brasil, não tem como falar de São Paulo, até porque quando a gente fala nos 200 milhões de pessoas que a gente tem no país, aqui está concentrado boa parte dessas pessoas. E no final, o que uma empresa busca? Busca um custo reduzido, busca um ambiente de regulação estabilizada e busca um lugar que possa ter uma receita ali para fazer jus ao seu negócio. E a receita precisa de cliente. Tem países no mundo que tem, por exemplo, a Lituânia é muito progressista, tem um ambiente muito digitalizado. Eu fui lá para olhar, para conhecer, mas é um país de poucos milhões de pessoas. Então, como que uma empresa que busca ser escalável, busca ter um alcance grande mundial, vai para um país desse tamanho? Quando a gente fala no Brasil, não. E quando a gente fala no Brasil, não tem como não falar em São Paulo, porque essas empresas, quando chegam aqui olhando e mirando o Brasil, vão mirar um lugar que vai poder trazer essa interconectividade. Porque não dá para fazer um negócio sozinho aqui, nem aqui, em nenhum lugar. Sim. Então, São Paulo, quando a gente começa a pontuar todas as empresas que estão aqui conectadas, realmente vão fazer um chamariz para ter uma interconectividade com empresas internacionais. E trazendo aqui um ponto da minha experiência trabalhando no Itaú, a gente recorrentemente tem empresas globais vindo procurar a gente para conversar, entender mais do ambiente local, entender das empresas que estão aqui. Muitas delas eu tenho certeza que batem na porta da Bcrypto também. As empresas estão olhando para o Brasil, estão olhando para São Paulo, e quando você apresentou o roadmap ali, por mais que seja difícil prever, é uma questão de tempo para a gente conseguir ter um pouco mais de clareza. Porque o país está muito bem posicionado, a gente tem um regulador que posiciona muito bem a gente, e todo o nosso comportamento digital faz essa conta fechar muito bem. Eu queria só pegar a palavra aqui e passar a palavra para ti, né? Porque eu acho que aqui tem um ponto que é muito importante. Você falou do exemplo da Lituânia, e aí eu vou puxar um pouquinho, sempre lembrando o seguinte: quando a gente está falando de Lituânia, é um país, etc., e como você muito bem colocou, ele caberia em São Paulo, em termos populacionais. Né? Ele caberia dentro dessa, talvez até a junção de uma zona de São Paulo, né? Caberia da densidade demográfica e populacional que ali cabe. Então você vê o quanto São Paulo são vários países numa só cidade. E aí eu vou puxar um outro país que é tido como uma grande referência em termos de incentivo à criptoeconomia, que é a Suíça. A Suíça ela tem um famoso Crypto Valley, ela tem um famoso programa de incentivo à criptoeconomia, mas é um país que, novamente, inteiro ele caberia na cidade de São Paulo, em termos de densidade populacional. Ué, então por que o Brasil não tem seu Crypto Valley? Né? A gente tem tanta possibilidade, por que não tem? E
pensando nisso, nós temos todas as características de desenvolvimentista no Brasil. Por que a gente não explora isso, enfim, de colocar um Crypto Valley no Brasil? Uma zona de integração, uma zona de desenvolvimento, que, olha, a gente está falando de um ambiente regulatório que está cada vez mais estável. O que falta? Falta integração, falta luz em cima disso aí. E aí eu queria perguntar para ela, né, o que você acha da ideia, né, que muita gente vem discutindo com a criação até do acordo de cooperação com a Bcrypto, nós fizemos isso. O que você acha da ideia, ou o que você poderia trazer em termos de criação de um Crypto Valley aqui em São Paulo, colocando luz à criptoeconomia mundial? Fundamental. Eu acho que a criação de um Crypto Valley, como eu falei anteriormente, ela vai nesse lugar desse entendimento do todo, de todos os envolvidos, de quem são esses atores, e não atores unicamente que estão inclusos somente na criptoeconomia. A gente pode falar também de atores que podem se beneficiar das tecnologias que a criptoeconomia gera. E dessa moção de papéis, em que a gente aqui como cidade de São Paulo, como prefeitura, enxerga muito esse papel dessa neutralidade articuladora, mas também da habilitação de possibilidades dentro da cidade. É uma tecnologia que não é nova, se a gente for pensar ao pé da letra, mas é uma tecnologia que ela também não é tão conhecida de forma massiva à população, e que ela precisa dessas validações que são essas coisas que a gente está falando, desde mostrar que não se trata de um risco alto, se trata de algo que a gente tem um ambiente regulatório possível, se trata de algo que tem um número relativamente grande de empresas aqui trabalhando e que merece essa atenção, tanto a nível de criação de incentivos para que isso seja possível, e é possível a gente pensar nessa criação de incentivos, capitaneando como cidade e trazendo isso a posterior a nível de estado ou federal, como um exemplo. É algo que pode emergir, né, dessa forma. E a gente tem muito interesse, quanto cidade, e eu posso claramente dizer aqui, da criação disso de forma física na cidade, com espaços mesmos que gerem esse ponto de conexão entre as empresas, entre atores, entre o âmbito internacional, seja indivíduos, profissionais, seja empreendedores, outras empresas, como também que isso ganhe uma proporção para além desse físico, ou seja, que essa comunidade se mantenha engajada para estruturar esse segmento aí do mercado que é tão importante ao nosso ver. Então, assim, é fundamental a consolidação disso como uma pedra elementar ali de tudo que a gente está falando aqui, do próprio núcleo da criptoeconomia acreditar esse potencial que tem, mas transbordar essa crença para os outros setores. E aí eu volto nesse ponto com vocês. Como se utilizar da criptoeconomia aí nos outros setores? O que a criptoeconomia traz, né? As soluções que tem dentro, aplicações, traz de novidade aí nas nossas vidas, nos nossos negócios? Como que isso transborda esse setor financeiro até mesmo? Tô refletindo aqui, vou pegar o primeiro minutinho dessa resposta, falando um pouco sobre a iniciativa que vocês comentaram e sobre uma dor que é do mercado, a dor de ter talentos com as habilidades técnicas e sociais aqui para aprofundarem no tema cripto. Então, acho que a dor existe e a solução a gente precisa de alguma forma. Então, achei bem interessante. No segundo ponto, assim, como que... A gente tem conversado muito lá no Itaú, especificamente sobre o Drex, que está sendo a pauta do momento, porque vai ser uma forma de digitalizar realmente, blockchainizar o nosso dinheiro, de certa forma. E o potencial disso, por mais que a gente passe aqui alguns minutos falando sobre vários exemplos, o potencial, eu tenho certeza que, independente do que a gente fale aqui, não vai ser 1% de tudo que pode ser feito. Porque a blockchain, especificamente, tem entrando até num ponto mais técnico, que é o smart contract, ele possibilita que a gente tire N manualidades aqui nesses processos, independente do processo que eu estou falando, que pode ser a concessão de um crédito, a concessão, a gestão de uma garantia,
ou qualquer outro crédito que eu tenha, seja no banco ou outro tipo de instituição, que pode ser até ir além da instituição financeira, como por exemplo uma concessionária de um carro, qualquer relação que eu tenha em que um conjunto de regras se aplicável, uma outra coisa vai acontecer, a blockchain é uma potencializadora disso, porque ela automatiza todas essas regras e possibilita que isso seja feito de forma muito mais eficiente. Então, sem falar de um exemplo específico, mas tentando até que pegar a experiência de quem estiver ouvindo, o que você pensar no seu trabalho ou no seu dia a dia, que tem um conjunto de regras ali, que as pessoas precisam controlar e você espera que tal coisa possa vir a acontecer, muito provavelmente você pode aplicar a criptoeconomia e blockchain especificamente relacionado a isso. Então, esse é um ponto específico. Tokenização está sendo uma forma de traduzir isso tudo que eu estou falando, olhando para o mercado de ativos financeiros dentro de uma instituição, mas pode ser visto como uma forma muito mais ampla, como, por exemplo, tokenizar uma cabeça de gado no agronegócio. Então, tudo que você precisa desse tipo de conjunto de regras de acompanhamento, monitoramento, essa tecnologia pode apoiar no desenvolvimento. Então, ser um pouco mais abrangista, para que todo mundo também consiga pensar no seu próprio exemplo, mas eu tenho certeza que a gente vai descobrir muita coisa interessante nesses próximos anos. Eu acho que eu vou fazer até um desafio, né? Porque a gente olha muito a tokenização, olha muito a aplicabilidade olhando para o mercado financeiro, né? Olha assim, poxa, quais ativos eu posso tokenizar? Eu vou colocar até outro fator, eu falo assim, imagina o quanto a tokenização não ajuda no poder público. Aí eu vou colocar no poder público como? Olha, uma cidade de São Paulo, eu não faço ideia de quantos parques tem na cidade de São Paulo. Mas eu vou chutar que seja 100 mil parques na cidade de São Paulo. E se eu quiser privatizar esses 100 mil parques na cidade de São Paulo, eu com certeza vou ter uma dor de cabeça para conseguir criar uma parceria público-privada que vai ser imensa. Né? Você vai ter... Lógico que nós temos muitas empresas interessadas pelo fim de exposição de sua marca, por exemplo, de uma coisa tão simples quanto expor sua marca, né? De expor sua posição socioambiental, por exemplo. Tem muitos agentes interessados nisso, mas boa parte da trava que nós temos para que isso possa chegar a ser parte da população, ela se dá pela própria legislação. Ela se dá justamente pelo problema de como é que tem que gerir, que tem que fazer uma transferência, que tem todo o documental para lá, que vai para lá, que todo o documental vai para cá. E se a gente tokenizar as áreas verdes da cidade de São Paulo? E der para ela um token, que ela tem um direito, mas não acesso, e esse token ela pode transferir a seu bel momento, a sua vontade, as suas necessidades, e não apenas ser transferidos, ele pode ser tomado em caso de uma necessidade, em caso de uma quebra, em caso de uma irresponsabilidade. A gente não estaria aumentando a eficiência dessa necessidade de parceria pública e privada que as cidades possuem de problemas? Então, a tokenização hoje, o mercado criptoeconômico, ela pode estar em tudo, né? Pode estar, inclusive, aqui resolvendo problemas aqui da cidade de São Paulo, que é uma cidade continental, né, eu colocaria, né, uma cidade de tamanhos continentais, tamanho de um continente, quantidade de pessoas que tem e a economia que movimenta. Super verdade. Posso até dizer que tem mais desafios que eu posso te passar depois. Mais desafios. Mas olhando um pouco para a gente também fechar aqui, como que vocês podem olhar, assim, eu acho que num médio prazo de um ano, assim, o que vocês enxergam que, não só São Paulo, mas o que a criptoeconomia vai trazer para o ambiente de negócios aqui nosso? Posso começar? Desenvolvimento econômico. Acho que essa é a principal palavra. E por que ela vai trazer desenvolvimento econômico? Porque ela vai aumentar a eficiência e rapidez de todas as operações e vai trazer mais segurança jurídica para todo mundo. E a segurança jurídica ela não vai ser uma segurança baseada... É engraçado que eu vou falar, vai parecer um pouco estranho, mas vocês vão entender. Segurança jurídica não vai ser pautada nas leis, em concessões, que eu disse agora, mas ela vai ser pautada justamente no que o token está descrito, do que aquela guarda ela está descrita. Então, a segurança que o token tem, a imutabilidade, a transparência, tudo isso ela vai trazer um processo de autossupervisão por parte da sociedade
e ela vai trazer um potencial de negociações ininterruptas tão grande e um fracionamento tão grande, você vai conseguir incluir hoje uma população que não está inclusa nem no mercado de capitais. O mercado de capitais hoje é acessível a 3 a 4% da população brasileira. 3 a 4%, tá? Então, no melhor dos cenários, temos 96% da população brasileira não tem acesso ao mercado de capitais. A criptoeconomia, com seu fracionamento e com sua transparência e com toda a sua imutabilidade aqui colocada, é a única capaz de levar os ativos que hoje fazem parte de 3% da população, não vou dizer para 100%, mas pelo menos 90% a gente consegue. Excelente. Então, esse é o cenário. É uma visão de futuro muito bacana. E eu lembro até quando eu fiz a escolha de fazer essa transição de carreira e vim para Digital Assets, foi quando eu conheci o conceito de democratização de investimento, que é um pouco do que o Bernardo comentou, que realmente eu senti um arrepio. Eu falei, cara, isso pode mudar o sistema financeiro. Então, eu concordo. Mas trazendo o meu ponto, pensando nesse 1, 2 anos, que talvez seja um pouco antes da gente conseguir ver diferenças muito grandes no nosso sistema financeiro, pensando nesse 1, 2 anos, até pegando um gancho do que o Bernardo comentou antes, integração. Porque o que a gente tem que fazer para alcançar esse sistema em que a gente consegue democratizar alguns acessos que hoje não são tão disponíveis, é se integrando, bem como a gente tem na própria Bcrypto mesmo. O mercado se associando e contribuindo, cada um com sua expertise, e até junto com o Banco Central, que tem esse consórcio com mais de 13 grupos diferentes distintos, contribuindo com seus conhecimentos, a integração é o único meio da gente conseguir sair rápido e com sucesso no final. Então, olhando de forma um pouco mais curta, o que eu destaco principalmente aqui é essa integração. Excelente. Bom, agradeço demais essa discussão. A gente poderia continuar horas aqui a fio. E espero que todos vocês que nos acompanharam participem desse movimento que a gente está lançando, que ele já tem o seu percurso aí de alguns tempos, mas a gente vai trazer mais força para isso. E espero que vocês, logo mais a gente lança também quando vai ser esse evento, no próximo trimestre, para a gente conseguir mais uma vez consolidar essa fala. Então, Brasil na rota internacional dos Com eventos certeza. e ações da criptoeconomia. muito obrigado. Muito Obrigado, obrigada, viu? gente. Obrigada, Tchau, tchau. obrigada.